E eu quero falar hoje sobre um pouco da ajuda de seus amigos, a importância de ser parte de uma igreja local. A importância de ser parte de uma igreja local. Irmãos, tem uma pergunta que começa a mensagem dessa noite que diz o seguinte: é preciso ser membro de uma igreja para ser cristão? O que você acha? É preciso ser membro de uma igreja para ser cristão? Eu estava pensando na resposta e, na realidade, a resposta é sim e não. Sim e não. Ou seja, teoricamente, você precisa, ou teoricamente sim, você pode ser cristão sem fazer parte de uma igreja local, como alguém, por exemplo, que é casado no papel, mas não vive sob o mesmo teto que a pessoa que se casou. Ok. Alguém pode se casar e não viver na mesma casa. Está casado? Não. Está casado, está no documento que ele está casado, está casado. Agora, se vai funcionar esse casamento, são outros 500. O não da resposta é o seguinte: um cristão que não faz parte de uma igreja local não está vivendo como Jesus tensionou que o seu povo vivesse. Qual que é o projeto de Jesus para a sua igreja? É que as pessoas fizessem parte de uma comunidade local. Que as pessoas se ajuntassem no lugar, se encontrassem e comungassem, compartilhassem o seu viver cristão. Por isso que os discípulos saem por todo o mundo plantando igrejas, estabelecendo igrejas. E aonde eles estabelecem igrejas, eles identificam aquele lugar como uma comunidade onde as pessoas vão se encontrar para aprender, para edificar umas às outras, para se proteger, para se curar, para fortalecer e encorajar uns aos outros. Amém? Olha, não é fácil viver isso sozinho. Não é fácil. Por exemplo, existem pessoas que teriam muita dificuldade de aprender tudo na vida sozinho, não é verdade? Tudo tem manual, sabia? Tudo que você procurar aí tem manual, mas tem gente que não gosta de ler. Como é que ele vai aprender alguma coisa se ele não consegue ler? Ele não lê porque ele não gosta, só que existem pessoas que não leem também porque não tiveram instrução para ler. Como que vão ter conhecimento das coisas de Deus se Deus deixou a sua revelação escrita? Por isso que a Bíblia encoraja a igreja para que a leitura pública da palavra seja feita e ela seja exposta como ensinamento para a edificação e crescimento do povo. Amém? A maioria dos cristãos no mundo hoje só se alimentam da palavra na igreja. A maioria deles. Muitas pessoas sequer pegam a Bíblia durante a semana. E muitas pessoas sequer, nos últimos 30 dias que ela viveu, ela pegou na Bíblia. E alguns, nos últimos 6 meses e talvez anos. Mas é interessante que, quando estão na igreja local, aquela pequena porção da palavra, aquela pequena porção de instrução, aquele pouco do desafio que recebe, faz muita diferença na sua vida. Provoca reflexão, provoca transformação, muda a vida. A membresia e o envolvimento de uma igreja local são parte importante do plano de Deus para que a gente saiba se nós somos cristãos mesmo. Irmãos, tem coisas que estão acontecendo no mundo, dentro da realidade do cristianismo, que são terríveis. Nós temos igrejas no mundo, existem igrejas na África que são igrejas que ensinam feitiçaria, por exemplo. Isso é chamado de igreja cristã. O povo se isolou e trouxe para dentro da igreja os hábitos da sua localidade, da sua realidade, e fizeram uma igreja sem o evangelho, sem uma doutrina sã, saudável. Andaram muito longe da verdade. Nós precisamos estar perto para poder crescer. Presta atenção como o engano trabalha. Alguém que quer enganar uma pessoa da tua família ou quer te enganar, uma das primeiras providências que ela toma é afastar você das pessoas queridas. Sim ou não? O inimigo quer enganar um jovem.
Então ele toma a postura de afastar aquele jovem da família, afastar aquele jovem dos bons amigos, afastar aquela pessoa de gente que pode trazer instrução. A igreja, ela provoca esse ajuntamento para que possa abençoar, para que possa proteger, para que possa instruir. Membresia da igreja tem a ver com segurança. Na verdade, todas as igrejas deveriam ser compostas por pessoas genuinamente convertidas. A gente pensa assim na composição da igreja. O que é a igreja? Igreja não é o templo. Igreja não é a instituição que tem um CNPJ e é chamada de igreja cristã evangélica, igreja batista, igreja Assembleia de Deus. Não é essa igreja que a Bíblia fala. A Bíblia fala da igreja corpo de Cristo, que é composta por pessoas que passaram pelo processo da salvação, ouviram a mensagem do Evangelho, foram por ele tocadas, se arrependeram dos seus pecados e entregaram sua vida para Jesus, confiando nele como seu Senhor e Salvador. E tudo isso aconteceu na dimensão, na esfera espiritual. E tem os seus nomes escritos no livro da vida. Essa é a igreja. Toda a igreja deve ser composta por gente que passa genuinamente por esse processo. Mas é um processo que a gente não consegue avaliar olhando para o outro aqui. Eu não posso ficar na porta e falar assim, passa você que é salvo, não passa você que não é salvo. Você é autêntico, você não é autêntico. Não tem como, porque eu não posso estabelecer autenticidade aqui por aparência. Nem mesmo por postura aparente, externa. Não dá para fazer isso. Mas a igreja tem uns cuidados que são importantes. Aliás, uma das atribuições da membresia da igreja é conferir segurança de salvação. A membresia da igreja é para trabalhar a segurança da salvação. E nós vamos ver como isso é feito. Ser membro da igreja significa que a igreja, ela crê na sua profissão de fé, ou seja, na tua confissão da fé em Jesus, e acredita que ela é digna de confiança. Ser parte de uma igreja é se submeter ao crivo de um grupo, é ser avaliado, tratado, experimentado e observado por outros. Isso é importante, isso é da natureza da igreja. Quando você faz parte de uma igreja, a sua vida passa a ser dos outros também, importante para os outros também. Aquele dito, ou aquela frase que as pessoas dizem lá fora, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso não serve para a igreja. Porque a natureza da igreja é que a sua vida tem a ver com a minha. E a sua vida é tão importante quanto a minha. E eu tenho que ajudar você a viver bem, assim como eu quero viver bem. Isso é ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja é se colocar no caminho com o outro. E permitir que a sua vida seja também balizada pela vida do outro. Tem um texto bíblico interessante, no Antigo Testamento, que diz que como o ferro afia o ferro, assim um amigo vai melhorando o outro amigo. Mas isso só é permitido quando nós damos acesso à nossa vida, acesso para outras pessoas. Quando eu sou parte de uma igreja, eu dou acesso às pessoas à minha vida. Eu dou acesso a homens e mulheres para poder intervir, interferir, opinar e trazer instrução sobre a minha vida. Isso é ser membro de uma igreja. Isso é ser parte de uma igreja. Por que isso faz parte da igreja? Porque a igreja se assemelha com uma família. Isso não acontece na família? Sim ou não? Uma boa família, quando o irmão está desandando na vida, o que a família faz? Não toma uma providência? Não vai conversar? A família não interfere? A família não dá a sua opinião em amor? Mas a família faz isso com jeito? Muitas vezes não. A igreja também comete os seus erros quando vai intervir. Agora, uma coisa fica patente na família: o amor. Nós interferimos porque nós amamos. Quando não existe amor na família, cada um vai se dando mal pelo caminho e um não vai se importando com o outro. Um não vai cuidando do outro. Um não vai se interessando com o outro. A Bíblia ensina que a igreja deve ser como família, e até diz mais: se você está aqui na igreja e teu familiar lá está passando necessidade e você não ajuda, a Bíblia diz que mesmo estando na igreja, você é pior que o crente e negou a fé. Porque o valor da nossa fé é cuidar um do outro. Amém? Em especial da nossa casa.
Ser parte de uma igreja é participar desse cuidado das pessoas. Outra função da membresia da igreja é mostrar ao mundo que é ser um verdadeiro cristão, uma vez que isso exclui descrentes e pessoas possuidoras de uma falsa profissão de fé como membros. Mas como que alguém que não acredita em Jesus pode querer ser parte da igreja? Queridos, tem tanto motivo para ser parte da igreja. Tem tanto interesse. Hoje, por exemplo, a igreja é uma força política, sabia? E pode ser facilmente uma massa de manobra. Existem pessoas que estão se filiando à igreja para poder ter uma plataforma eleitoral. Então, se apresentam como convertidos, dizem que são simpáticos àquilo, que têm aquela fé e começam a trabalhar ali a sua própria plataforma. Porque fica muito fácil para mim, eu que estou aqui no púlpito, recomendar para as pessoas para que elas votem em alguém. Eu sou um pastor. Estou liderando essa igreja. As pessoas que vêm nessa igreja acabam dando crédito às minhas palavras. E imagina se eu chego aqui, num período eleitoral, e digo, queridos, eu recomendo que vocês votem em fulano e tal. Você acha que alguém vai seguir essa recomendação? Sim ou não? Vai. Talvez vão ter pessoas aqui que vão dizer, olha lá, pastor, meu voto é particular. Eu sei quem eu decido, mas tem muita gente que vai ser arrastada pela minha recomendação, pelo santinho que eu entrego para você, pela pessoa que eu recebo aqui no público, vou dar bem nas costas dela. E eu posso fazer até de um jeito espiritual, trazer o candidato aqui em cima para orar por ele. Olha aí, é agora que você vota mesmo. Interessante isso. Então, pessoas podem se aproximar da igreja por interesse. E o que a igreja tem que fazer? Ter os seus critérios, avaliar de maneira muito cuidadosa as pessoas que vão recebendo, ou que vai recebendo. A membresia da igreja proporciona acolhimento, cuidado, edificação e proteção dos cristãos. Se você está sem igreja, você está sem proteção. Se você está sem igreja, você não está recebendo edificação. Se você está sem igreja, você não participa do cuidado, você não tem essa troca de cuidado, você não cuida de ninguém, ninguém cuida de você. E se você está sem igreja, você não tem acolhimento. Irmãos, essa é a natureza da membresia da igreja. Hoje nós estamos com um problema no nosso tempo, que as pessoas não têm mais identidade. Nós temos uma crise de identidade. Não existe identidade denominacional e não existe identidade local. Ser membro de uma igreja é se identificar com esse grupo, se interessar por esse grupo e trabalhar com o crescimento e edificação desse grupo. É abençoar. Não tem como a gente abençoar se nós não assumimos compromisso. Ser parte é assumir compromisso. Quando eu me casei com a minha esposa, e ela se filiou à minha vida, e eu me filiei à vida dela, automaticamente nós passamos a trocar essa filiação também com a família. Porque ela entrou para a minha família e eu entrei para a família dela. E veio nesse pacote um monte de gente boa e complicada, que é família. Tem muitos ganhos, tem muitas dificuldades, assim é família. Tem gente que quando se filia uma outra pessoa em casamento, recebe uma família que é uma beleza, todo mundo ajustado, todo mundo arrumadinho, é aquela família gostosa de fazer parte. Mas tem gente que se filia uma família e vem uns rolos no meio, vem uns angu de caroço, né? E aí, o problema da família passa a ser teu. Porque você tem um compromisso. Você tem um compromisso. Aí, os problemas da família, quando nós temos compromisso, faz a gente acordar de madrugada, sair de casa fora de hora, resolver problemas dos outros, pôr a mão no bolso para ajudar, receber ajuda, puxão de orelha, dar puxão de orelha, porque essa é a realidade do compromisso que está sendo vivido na família. E a gente se protege. A gente se ajuda, se edifica, torce um pelo outro. Quando a família ela é bem ajustada, ela trabalha para o melhor. Quando a família está desajustada, ela provoca o pior. Repita comigo. Quando a família está ajustada, ela trabalha para o melhor. Quando a família está desajustada, ela provoca o pior. Nós temos que cuidar da família. Olha o que a igreja faz.
Quando você faz parte da igreja, e a igreja tem como valor trabalhar a família, ela ajuda você a ter ferramentas de Deus, estratégias do céu, para trabalhar o ajuste da sua casa. Uma família ajustada cresce. É uma bênção. Por isso que a igreja é importante, irmãos. Igreja não é um lugar simplesmente você dizer eu faço parte desse grupo ou daquele grupo. Ela tem várias coisas que ela traz contigo. Hoje nós estamos trazendo para você esse desafio da membresia que casa com essa mensagem, porque nós queremos que as pessoas façam parte de algo, se sintam parte. Eu não sei se você tem sentimento, mas eu gosto de ser parte de algo. Eu gosto de me sentir parte, fazer parte do grupo. Eu não sei quanto tempo nós vamos caminhar juntos, mas no tempo em que nós caminharmos juntos, nós temos que ter compromisso, nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que trabalhar em prol do melhor. Assim é a igreja. Tem gente que chega aqui, vai se tornar membro dessa igreja, Igreja Cristã Evangélica do Jardim Imperial, e daqui a um ano vai embora, porque recebe uma proposta de trabalho, tem uma oportunidade de negócios, tem que mudar para uma outra cidade. Passa um ano só conosco. Mas quando ela é comprometida, aquele ano é uma bênção, é uma ajuda, sabe? É uma coisa gostosa, e quando vai embora, né, deixa aquela saudade, não é? Fica aquele buraco que ninguém consegue preencher. Assim é a igreja. Agora tem gente que vai chegar aqui, vai ficar 20, 30, vai passar a vida nessa igreja, vai viver a sua história nessa igreja. Membresia é isso. Enquanto estivermos aqui, estamos juntos, estamos comprometidos e vamos trabalhar para o melhor. E aí, não importa quais são os teus temas são importantes para nós. Seu filho está prestando no vestibular, nós vamos orar para ele passar. O teu marido vai ter um teste no trabalho, nós vamos orar para ele bem. Você entregou um currículo, está aguardando para ser chamado para o emprego, nós vamos orar para Deus abrir a porta para você. Você ficou doente, está sofrendo, nós vamos orar para Deus te curar. Nós vamos estar um torcendo para o outro, um se importando com o outro. Isso faz muita diferença. É muito especial quando você recebe a notícia que alguém está orando por você, está se importando com você, gosta de você. A igreja, ela abre essa oportunidade de alargar esses bons relacionamentos. Quanta gente boa te rodeia durante a sua semana? Às vezes você pode estar trabalhando num ambiente que é difícil, viu? É só perseguição, é só horror, é tudo risco. E quando você vem para a igreja também é um lugar de bênção, porque a igreja também pode ser terrível, viu? Se ela não está ajustada, ela não é saudável, ela também cria problema. Mas uma igreja ajustada, ela é um bálsamo. Tem gente que está passando a semana assim, não vejo a hora de chegar na igreja para abraçar os meus irmãos, para adorar juntos, para ouvir uma mensagem, para receber uma instrução de Deus, porque aquilo me faz muito bem. A igreja tem esse valor. Agora, como é que eu faço parte da igreja? A membresia da igreja proporciona todas essas coisas, considerando 5 experiências importantes. A primeira experiência importante para se ser parte da igreja é o batismo, nós vamos chamar de a admissão à igreja, quando eu me torno parte da igreja. Abra comigo aí Mateus 28. Vamos caminhar na Bíblia para entender um pouquinho sobre membresia. Mateus 28. Jesus dá uma missão para os seus discípulos de trabalhar agora a questão da instituição da igreja, a expansão da igreja. Em Mateus 28, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ingresso de alguém para a igreja, a admissão de alguém para a igreja é através do batismo. É aí que ele faz parte da igreja. Quando os discípulos receberam aquela instrução de Jesus, eles partiram pelas nações cumprindo essa tarefa. Olha o que acontece, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Eles recebem a instrução de Jesus e agora eles estão sozinhos e vão começar a sua tarefa. Em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 2, versículo de número 41, diz o seguinte: depois do apóstolo Pedro ter pregado o Evangelho e as pessoas se renderem àquelas palavras, serem tocadas por aquelas palavras, e o Espírito de Deus convencê-las de que aquilo era algo muito especial, olha o que diz o versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foi uma das coisas mais especiais que aconteceram na história da igreja, foi logo no início da igreja.
Pedro prega aquele sermão depois de ser visitado pelo Espírito Santo. Os discípulos receberam o Espírito Santo. E Jesus tinha dito que eles receberiam do alto um poder, um revestimento do Espírito para pregar as nações. Pedro, então, logo de imediato prega a primeira mensagem e 3.000 pessoas tomam a decisão de ser parte da igreja. E qual que é o rito de passagem? Qual que é o ato que assina essa decisão? É o batismo. O que é o batismo? O batismo é a assinatura do contrato. Você pode ter o contrato, concordar com o contrato, mas ele só vale se você assinar o contrato. O batismo é isso. Batismo significa assumir o compromisso publicamente. Eu posso me relacionar com a Júlia, me ajuntando com ela, vivendo junto, mas eu não quero casar. Como assim? Eu quero viver junto, mas não quero assumir o compromisso? Eu já estou dizendo para ela que a nossa relação não tem segurança, que a qualquer momento você pode ir embora para ti também. Mas no momento em que eu digo sim, eu assino o contrato e assumo o compromisso diante das pessoas, agora eu faço parte. Eu estou amarrado, eu estou comprometido. Eu dou para o outro segurança da minha presença com ele. Olha, se você já foi tocado pelo Evangelho, você já entendeu que Deus está te chamando, toma uma decisão. Seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos assinar esse contrato. É simples assim. Por que eu vou ficar deixando isso para depois? Por que eu vou ficar correndo do compromisso? Toma uma posição. Aliás, se existe algo que vai fazer diferença na tua vida, é tomar posição. Tá? Aprenda uma coisa. Você sente vontade de mudar. Você só muda com a tua posição. Hoje eu tive uma experiência muito interessante. 7 horas da manhã tocou o despertador lá em casa. Domingo, 7 horas da manhã, eu olhei para o despertador, eu estava com nenhuma vontade de levantar da cama. Mas eu aprendi o seguinte: se eu esperar a vontade chegar, você acha que eu levanto? Hã? Não. Eu levantei, fui me arrastando para o banheiro, liguei o chuveiro, 7 horas da manhã, entrei debaixo do chuveiro, de repente a energia foi chegando, a disposição foi chegando. Pouco antes das 8 horas da manhã, eu estava na padaria escolhendo pãozinho lá. Estava andando aquele sereninho de manhã. Qual foi a diferença? Assumir posição. É hora de ficar de pé. Se você não assumir uma posição, nada vai acontecer. Vou esperar a vontade chegar, vou esperar o mundo mudar, vou esperar a situação mudar. Não, tome uma posição que você vai fazer com que a mudança aconteça. Amém? Gente, meia hora depois eu era outra pessoa. Até agora eu não dormi. Vou voltar para casa e vou dormir. Meu dia hoje foi muito produtivo. Um monte de coisa acontecendo num domingo. Você tem que tomar posição. Toma posição, e as coisas vão acontecer na tua vida. O batismo é isso. Vamos para Atos 16. Olha o que aconteceu com uma pessoa que tomou posição. Atos 16. Versículo 33. É uma história bastante curiosa, porque o apóstolo Paulo tinha sido preso, ele e Silas tinham sido presos, e eles foram maltratados, foram jogados na prisão. E havia um carcereiro que estava cuidando deles, e o Senhor milagrosamente os livrou da cadeia. Porque Paulo e Silas estavam lá na prisão, cheio de machucado e tal. Então você imaginar uma prisão no primeiro século? O que deveria ser aquilo? Frio, sujo, lugar terrível, e à noite naquele lugar, eles amarrados num tronco dentro de uma cela. Aqueles homens com as costas todas machucadas, que eles levaram chibatadas antes de ser lançados na prisão. Depois que você apanhou, que sentimento que acha que vem no teu coração depois disso? Depois da humilhação, depois da vergonha? É hora de passar muita raiva, de gritar muito, de praguejar. Sabe o que eles fizeram? Eles cantavam. E quando eles começaram a cantar, a resposta de Deus foi maravilhosa, e Deus abre as cadeias.
enquanto eles cantavam. Deus sacudiu aquele lugar com um terremoto, porque Deus não resistiu àquela canção. Meu querido, olha para aquilo, isso não parece uma coisa natural, isso é sobrenatural. Aquelas pessoas foram feridas, humilhadas, e ainda assim eles acham uma razão para louvar a Deus. Ah, Deus gostou desse negócio? Deus gostou demais disso? E a resposta de Deus foi maravilhosa, ele abriu as cadeias. Quando o carcereiro viu aquilo, ficou desesperado e queria se matar. E Paulo disse: ei, não faça nada, nós ainda estamos aqui. Então aquele homem leva Paulo e Silas para sua casa. Versículo de número 33, deixa eu ler para vocês. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões nos açoites. Eu acho que enquanto ele ia lavando os vergões das costas dos discípulos, eles iam pregando o Evangelho e falando do amor de Deus. Porque olha o que aconteceu na sequência. Eles assumiram uma posição. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. É maravilhoso isso, porque essa resposta do batismo é a resposta a um estímulo, a uma palavra que ele recebeu. Que palavra foi essa? Vamos ler o versículo anterior. Versículo 29. Vamos ler o versículo 29, para você saber o que ele recebeu como estímulo. Qual foi a palavra do desafio? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque ele disse: isso aqui é muito especial, foi Deus que fez esse negócio, vocês são de Deus mesmo. E responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Quando eles ouviram a pregação, eles entenderam, eles tomaram uma posição. Não demore para tomar uma posição. Você entendeu? Toma uma posição. Se você não entendeu, não toma posição nenhuma. Mas se você entendeu, não deixe para depois. Se você sabe o que tem que ser feito. A maioria das soluções na tua vida, você já sabe qual providência você tem que tomar. Você já sabe. Você já sabe. É que você fica deixando para depois. Já é para você pôr fora da tua vida, isso está te atrapalhando. Já é para você tomar uma posição. Já é para você conversar as coisas. Já é para você abrir a verdade. Já é para você tomar posição mesmo. Para resolver isso. Tem gente que vai acostumando-se a enrolar, a empurrar as coisas, a protelar para depois, e aí o rombo é cada vez maior, o prejuízo é cada vez maior, o nome fica cada vez mais comprometido. Você tem que assumir posição. É muito importante. O batismo é assumir posição. Segunda coisa que é uma experiência maravilhosa da igreja é o ensino. A igreja serve para edificação, meu filho. Depois que você é admitido pelo batismo, você faz parte, agora você começa a entrar num processo de aprendizado. Olha que maravilhoso, você vem aqui a cada domingo e ouve um assunto diferente para somar para a tua vida. E você ouve aqui coisas que você pode aplicar para a sua vida profissional, para o seu relacionamento conjugal, para a tua relação com os teus filhos, para as tuas finanças, para a tua intimidade, para as tuas emoções. Olha, quem vem à igreja não perde. Amém? Não perde, aprende. Aprende. Você não perde. Se você vier aqui domingo de manhã, você aprende. Se você vier aqui na quarta-feira, você aprende. Se você for no grupo pequeno, você aprende. Se você vier aqui à noite, você aprende. Você não perde. Você não perde. Sabe por quê? Porque o papel da igreja é esse, ensinar. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o papel da palavra exposta, a palavra entregue para o homem. Olha porque a palavra é importante, tem que ser compartilhada mesmo. E a igreja faz isso. Compartilha as escrituras. Olha aqui isso. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Deixa eu explicar para você essas 4 funções da Escritura, da palavra. Primeiro, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para mostrar o caminho. 2, para
para repreensão. Quando você sai do caminho, a palavra vem, está errado, rapaz. Você está saindo do caminho. Primeiro papel, ensinar o caminho. 2, repreender quando você sai do caminho. 3, para correção, para trazer você de volta para o caminho. E para a educação da justiça, para manter você até o fim do caminho. Amém? É isso que a Bíblia faz. Cada domingo que você vem aqui, você aprende algo novo para caminhar. Se você está se perdendo, você vai receber puxões de orelha. Enquanto eu estou falando, tem gente que está sendo motivada e tem gente que está sendo repreendida. Essa é a beleza da palavra, essa é a força da palavra. Está sendo repreendido, está errado. Tem outros, como é que eu volto? A palavra está instruindo o caminho para voltar. E outros estão se fortalecendo para continuar. É um processo contínuo, é um ciclo. Qual que é o propósito disso? É para que você, meu querido, seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Precisa ser melhorado. Toda vez que você vem a palavra, você sai melhorado. Você recebe algo para melhor. Então esse é o papel do ensino da igreja. Terceiro é a ceia do Senhor. Essa é a manutenção da nossa fé. Nós fazemos isso na ceia. O papel da ceia é nos trazer de volta a lembrança, a razão da nossa fé. Por que nós estamos aqui? Porque o Filho de Deus morreu naquela cruz. Gente, tem que lembrar disso. Amém? Eu tenho que lembrar disso. Eu não posso perder isso de vista. Nós estamos aqui por causa de uma cruz. Nós estamos aqui por causa da cruz. 1 Coríntios capítulo 11. É um texto que fala sobre toda essa importância de entender a ceia do Senhor. A partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e bebeis do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É uma manutenção da razão de ser da igreja. Quem participa da mesa, irmãos, são os membros. São aqueles que passaram por esse processo do batismo, que vêm recebendo o ensino, fazem parte da igreja. Eles vêm a essa mesa da manutenção da fé. Por que eu estou aqui? É por causa da cruz, eu não posso perder isso de vista. Eu estou aqui por causa do sacrifício de Jesus, eu não posso perder isso de vista. Eu não posso. Porque senão as coisas começam a perder sentido. Outra coisa importante é o ministério, é a participação. Você tem que participar, você tem que trabalhar, você tem que ser parte. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, abre aí, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Quando você está na igreja, você vai trabalhar ou vai lidar com algumas figuras da igreja, que nós chamamos de figuras de liderança, e eles têm uma razão de ser, para que possam te ajudar a viver o seu ministério. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
Quando Deus coloca um pastor num lugar, um mestre num lugar, um evangelista, profeta, um apóstolo, qual que é o propósito? É que ele venha capacitar, dar ferramenta para o povo, edificar o povo para poder fazer o ministério. Ele vai ajudar o povo a fazer a obra. E aí o corpo é edificado pelos próprios membros. Amém? Eles são os próprios membros que edificam o corpo. Olha, irmãos, se nós nos tornarmos uma igreja que não exercita o ministério, nós não vivemos a plenitude da edificação. Nós temos que pôr todo mundo para trabalhar, para que você possa ser edificado. A Bíblia diz que nós, quando nós nos juntamos aqui na igreja, a figura que ela desenha é que nós somos um corpo. Tá? Imagina se daqui para frente você toma a decisão de que você não vai mais exercitar as suas pernas, não vai mais pôr as suas pernas para trabalhar. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar uma cadeira de roda na sua casa, uma cadeira de rodinha de escritório, um skate. Não vou mais andar, não vou fazer greve de perna, agora não vou mais andar. Vou ficar deitado o dia todo, quando eu quiser ir no banheiro, eu subo no skate, vou dar aquela rodadinha, vou lá. Só fico assim, só vou no colinho, se eu quiser fazer uma coisa no colo, outro colo. Vai parecer muito divertido, muito engraçado o primeiro dia, segundo, terceiro. Tempos depois, sabe o que vai acontecer com as suas pernas? Ela começa a atrofiar. Os músculos que não são exercitados vão perdendo a sua força, vão perdendo a sua elasticidade, vão esquecendo da sua funcionalidade, porque o corpo que não exercita, ele esquece. Você sabia que nós temos inteligência corporal? Quando você dirige o teu carro, aquele instinto de dirigir é a inteligência corporal atuando, não é assim? Quando você aprendeu a dirigir, você não ficava sem colocar a primeira marcha, segunda marcha, ficava aquela coisa, a embreagem, o freio, o acelerador, ficava aquela coisa meio esquisita assim, que você não tinha coordenação motora. Agora você entra no carro, você conversa, você fala uma coisa ou outra, você põe o CD, tira o CD, e aquilo é automático, porque o teu corpo já está treinado. Ele está treinado. Se você não exercita, ele vai perdendo a sua habilidade. Isso acontece com a igreja. Quanto tempo faz que você não se exercita no ministério? Quanto tempo faz? Quando você se exercita no ministério, sabe o que acontece? Você começa a ficar bom nesse negócio. Eu tenho um amigo, ele tem um ministério que a Bíblia descreve, porque você tem 3 listas de dons na Bíblia. Você tem uma lista de dons, 1 Coríntios 12, você tem uma lista de dons em Romanos capítulo 12, e você tem uma lista de dons em Efésios capítulo 4. Um dos dons, ou seja, uma capacitação do céu para prestação de serviço, é contribuição, sabia? Tem um dom especial que Deus coloca no coração de uma pessoa simplesmente para ela contribuir com a obra, para ela dar dinheiro. E eu tenho um amigo que é assim. Ele tem um dom para contribuir. E ele é tão exercitado em contribuir que algo muito especial acontece na vida dele. Ele ganha dinheiro com uma facilidade, porque ele é bom nesse negócio. Porque o que acontece? Para que ele possa contribuir, ele não tem PGE? Sim ou não? Eu tenho vontade de contribuir, mas eu não tenho dinheiro, então eu não exerço isso. Agora, se eu tenho vontade de contribuir e eu estou sendo exercitado naquilo, mais oportunidades Deus me coloca para ganhar mais dinheiro, para que eu possa dar mais dinheiro. Isso é fantástico. Quanto mais cuidado eu dou, mais eu recebo. Pessoas que fazem, por exemplo, visita hospitalar, que cuidam de pessoas que estão em dificuldade, você pensa que elas ficam deprimidas? Gente que vai no hospital trabalhar, cuidar de gente doente, de gente que está sofrendo, você acha que depois ela fica chorando na cama em casa? Ela recebe tanta energia de fazer diferença na vida do outro, que quanto mais ela serve, mais energia ela recebe, mais alegria ela tem, porque ela precisa daquilo para poder entregar para aquela pessoa que não tem. Quanto mais eu exercito um dom, um talento, mais eu recebo, mais habilidoso eu me torno. Quanto mais eu canto, melhor eu canto.
Quanto mais eu toco, melhor eu toco. Quanto mais eu me envolvo, administro, tenho ideias. Eu acho interessante quem é chamado, por exemplo, para projetar, para ter ideias, para planejamento. Parece que aquela cabeça não tem fundo. Você busca e vai saindo coisa. Busca e vai saindo coisa. Sabe por quê? Porque ele está exercitado, ele está trabalhando e as coisas acontecem. Amém? É assim, desse jeito. Eu olho para artistas, por exemplo, que escrevem músicas maravilhosas. Você fala assim, nossa, fulano escreveu uma música, nunca mais vai fazer outra música igual essa. E faz. E faz uma melhor que a outra, e uma melhor que a outra, e uma melhor que a outra. O que é isso? É o exercício do dom, do talento. O que você tem? Põe a serviço da igreja, faz isso acontecer. Vem ser a você uma bênção aqui. As nossas crianças vão ganhar com aquilo que você pode compartilhar com as crianças. Os casais vão ganhar com aquilo que você pode compartilhar. As famílias vão ganhar. Tem gente que perdeu a graça de servir na igreja. Sabe por quê? Já foi machucado, já foi desrespeitado. Eu me lembro de uma história que eu vi de uma senhora. Tinha uma família com bom dinheiro, morava em um bom lugar. O marido era diretor numa multinacional aqui em São José, fazia parte de uma igreja, mas o ministério dela, ela sentia muito prazer, ela chegava na igreja sempre mais cedo e fazia questão de colocar um copo de água no púlpito para o pastor. E ela gostava daquilo, pegava, colocava coisa, ela sempre cuidava de fazer isso. E ela sentia muita alegria com aquilo. E às vezes ninguém sabia quem colocava aquela água, ela fazia questão dela providenciar aquilo lá. Um dia, o pastor foi pregar e não tinha água. Adivinha o que ele fez? Ele repreendeu e chamou a atenção na frente de todo mundo da pessoa que não pôs a água lá ainda. E que deveria ser responsável, já que resolveu fazer alguma coisa. Igreja muitas vezes é chata assim. Talvez a gente desistiu de servir por causa de uma dessas. Querido, olha o plano. Sabe uma coisa? Tudo que você fizer, o melhor que você faz, vão ter pessoas que vão gostar e pessoas que não vão gostar. Vai ter gente que vai reconhecer e gente que não vai reconhecer. E aí onde eu vou encontrar motivação para servir? A palavra diz que tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Sabe por quê? Porque no Senhor, o teu trabalho não é em vão. É isso que tem que motivar a entrega do seu serviço. Amém? É assim que você serve. E o que a igreja proporciona para a membresia? Disciplina corretiva. Isso aqui é preservação. Isso aqui é uma coisa da igreja. Nós temos que corrigir. Se a gente não corrigir, não preserva. Não preserva. A disciplina corretiva é importante em qualquer grupo. Qualquer grupo. Se eu não corrigir a minha filha, eu não vou preservar na vida dela os bons costumes, os bons hábitos, um bom andamento na vida dela. E eu não me furto em repreender. Porque eu amo. Minha esposa já testemunhou a situação de eu repreender no carro, falar, ela ficar quietinha lá, ouvindo, eu repreender. E faz parte. Aí você fala, repreender é uma coisa legal? É agradável? Não, gente. É uma coisa muito chata. Você já repreendeu alguém? Ou filho, funcionário, já repreendeu um funcionário? Já repreendeu alguém que foi prestar um serviço para você? É um negócio meio chato, meio constrangedor, meio... Mas tem que ser feito. É importante. Se você, olha, você como pai, se você se furtar de repreender, você deixa de prestar um serviço muito especial para o teu filho. Você quebra com a preservação. A repreensão é para preservar. Disciplina é para preservar. Não é para machucar, não é para castigar. É para preservar. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 11:32.
Por que é importante? Depois eu quero que você estude na sua casa esses textos. Tá? Eu recomendo que você leia na sua casa. Olha o que diz, por que a repreensão é importante? 11:32. Vamos ler todos juntos? Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por que vem a disciplina? Para você não se perder. É para você não se perder. Se a primeira vez que o menino chegou em casa com um objeto que ele trouxe da rua, que não é dele, e a mãe, na primeira vez, fez o menino voltar e devolver, ela preservou a vida dele. Agora, se ele chegou e trouxe uma bala, no outro dia ele traz um carrinho, ele traz uma coisa ou outra, e ela não fala, já começou a criar um ladrão, hein? Já começou a criar um ladrão. Uma vez uma pessoa veio conversar comigo, que convidou alguém para ir à casa dela. Eles foram, fizeram uma viagem, ela mora em outro país. E aquela família foi, e eles entraram no supermercado e ele viu um menino da outra família que tinha convidado para ir à casa dele roubar um objeto no supermercado. O outro lado do mundo não é igual aqui não, viu? Quando ele viu aquilo, o menino saiu da loja, depois ele voltou lá. A palavra que ele falou para mim foi uma palavra muito forte. Ele disse assim, ele é um ladrão. Fiquei tão decepcionado com essa família. Que agora tem na minha casa um convidado que é um ladrão. Não é família pobre, não é quem não tem condição de pôr numa boa escola, não é quem não tem condição de dar uma instrução. É simplesmente porque você é falho com a disciplina. Você não preserva. Preserve o teu filho. Disciplina. A igreja, quando ela trabalha com a disciplina corretiva, ela preserva as pessoas. Ela preserva as pessoas. Aí você diz assim, mas se disciplinar as pessoas não vão afastar? Presta atenção, filho. Quando começa a andar no pecado, já afasta. Que medo você tem de afastar? O próprio pecado afasta. Aliás, uma coisa própria de quem está fazendo a coisa errada é se afastar do que é certo. Ele já dá uma afastada. Por isso que a disciplina ela é importante, ela trabalha na preservação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Como deve ser a nossa disciplina? Também não é de qualquer jeito, não. Olha o que diz aqui, ó. Como deve ser a repreensão? 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Vamos ler todos juntos? Corrige, repreende e exorta. Olha essas três coisas. Corrige, repreende e exorta. Mas de que jeito? Com toda longanimidade e doutrina. Você sabe o que é longanimidade? É sem perder a paciência. Polido, com jeito e com critério, com doutrina. Não tem como eu corrigir ninguém se eu não tiver doutrina, se eu não tiver um esquema. Ou seja, por exemplo, se você vai repreender um funcionário, você repreende de acordo com os critérios da empresa. Ó, tem um regimento aqui, você está seguindo esse regimento. Aí você ganha autoridade para repreender, porque você está baseado no valor. E você ganha mais respeito ainda se você faz de maneira correta. O tom de voz correto, na situação correta. Você não repreende ninguém na frente dos outros, chama no canto, conversa direito. Eu fui pastor na cidade pequena, eu tinha um hábito de corrigir os garotos lá. Eu usava uma técnica chamada 2 tapinhas e um empurrão. Então toda vez que eu precisava chamar para repreender, puxar a orelha da molecada, eu chegava e fazia 2 elogios primeiro, antes de dar por nome. Mas rapaz, vem cá, não, cara, vem cá. Se é gente boa pra caramba. Sempre que a gente precisa aqui contar com você, você está presente, mas aí já vi. Então, eles já tinham o hábito que quando eu abraçava, quando eu começava a elogiar, você falava,
Essa é uma técnica interessante. Chamar no canto, conversar direito, um tom de voz correto. Aí você pode trazer a repreensão que a pessoa recebe. Agora, se você for direto gritando, isso não funciona aquilo. Se eu precisar repreender a minha esposa, se eu levantar a voz com ela, já perdi. Mas como é que eu vou repreender minha esposa se ela fez uma coisa errada? Eu chamo, meu amor, vem cá. Senta aqui, pô. Tem uma coisinha para você. Aí ela já começa. Aí o que é? Aquilo que você falou, não é certo não. Ela faz a mesma coisa comigo. Amor, deixa eu falar um negócio com você. Fala. Aí a coisa vem. Agora, se eu já saio com 4 pedras na mão, o que você fez aqui, vergonha, que não sei o que, tal? Você acha que vai dar certo esse negócio, sim ou não? Não vai. Olha, o jeito é com longanimidade, é com cuidado, é com paciência, é pavio longo. Repreender não é brigar. Repita comigo. Repreender não é brigar. Para reforçar isso, vira a pessoa do lado e diga, repreender não é brigar. Era só isso, não deve você falar, viu? Era só você falar aqui. Então é importante. Vamos lá para Hebreus, o último texto de hoje, Hebreus 12, 6 a 11. Tá? 6 e 11, perdão. Olha, outra forma de entender repreensão. O que é importante a disciplina corretiva e a igreja tem que fazer isso? Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Amém? Quando você é parte da igreja, você não é recebido como filho de Deus? Sim ou não? Sim. Então, se ele te recebe, ele te disciplina. Versículo 11. Toda disciplina com efeito. Eu quero que você ler comigo. Vamos ler junto. Essa aqui é bom para a gente falar? Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha, disciplina é um exercício para melhorar a vida. Amém? Amém. A importância de ser parte de uma igreja é que ser parte de uma igreja local é vida compartilhada numa comunidade cristã que vai ajudar você a viver um evangelho genuíno. O autor dos Hebreus, ele repreende pessoas que estavam com o hábito de não se unir com a igreja. Depois eu quero que você veja esses textos na sua casa. O autor dos Hebreus diz assim, que você não deve ter o hábito ou a postura de alguns que deixaram de congregar, deixaram de ser parte da igreja, porque se sentiram feridos, se sentiram incomodados, porque se sentiram decepcionados. Ei, seja parte, isso é importante, porque a igreja é um fórum para a sua fé. A vida numa igreja local proporciona a cada um dos seus membros experimentar e exercitar 5 características de uma fé genuína. Primeira característica, crença numa sã com doutrina, palavra pura, mensagem bíblica de fato, bem fundamentado. Ser parte de uma igreja, meu querido, vai te ajudar a não ser levado de um lado ao outro para ver de doutrina. Eu sei que tem gente que gosta muito disso, mas eu preciso dar um alerta para você. Cuidado com esse negócio de ficar pulando de galho em galho, visitando aqui e acolá. Para com isso. Isso não é bom. Tá? Isso não é bom. Imagine que você quer aprender inglês. Como você acha que você vai fazer um bom curso de inglês? Dá 2 opções para você. Se matriculando numa escola e seguindo a metodologia daquela escola, ou você acha que cada dia você vai assistir uma aula num lugar, pulando de galho em galho. Como é que você vai aprender? Condição 1 ou 2? 1. Porque o risco que você vai ter na outra postura, porque você vai num lugar, o cara fala de um jeito, vai no outro, fala do outro. Aí você vai num lugar, ele faz ensino de um jeito, o outro ensina do outro. Você não aprende. Você não aprende. Eu não estou dizendo que você não pode ter comunhão com as pessoas, não, você tem que ter comunhão. Mas para aprender, para crescer, não dá para ficar pulando de galho em galho, não dá. Aliás, o risco que você tem de ser engolido por um vento de doutrina é muito grande. É perigosíssimo.
Tá? Eu tenho quase 15 anos no ministério. Eu tenho aprendido a tomar muito cuidado com o culto. Não compartilhar o culto com qualquer pessoa. Tomar muito cuidado. Isso aqui é um lugar muito perigoso. Eu trabalho aqui nesse local, eu acho isso aqui muito perigoso. O poder de influenciar a vida das pessoas, de inculcar coisas na cabeça delas, é muito perigoso. Eu falar do que eu estou achando, do que eu estou sentindo. Eu falar coisas absurdas no meu próprio ventre. Eu sair dizendo que Deus manda dizer como Deus não disse. E Deus está me revelando que nesse lugar está dizendo como Deus não revelou nada. A Bíblia diz, o profeta Jeremias falando, que tem profetas que profetizam no seu próprio ventre. Infelizmente, nós gostamos de espetáculo. E é muito fácil o espetáculo. Mas é perigoso. Cuidado com isso. Cuidado com esse pula aqui, pula lá, pula aqui, pula lá. Você não tem segurança. Então, a sã doutrina, o que ela faz? Ela faz com que você entenda que você não é cristão simplesmente por ser simpático ou sem simpatizar com Jesus. Você tem que ter confiança, crença verdadeira nos fatos do Evangelho. Você tem que estar parte de uma igreja que te ensina isso. Amém? Então, uma igreja que ensina. Olha, hoje, infelizmente, você pode chegar em igrejas, mesmo não jogando pedra nos meus colegas, não, mas tem igreja que tem gente que vai falar assim, irmãos, aqui a gente não estuda a Bíblia. Esse negócio do pastor estudar a Bíblia, isso não é de Deus. Tem que deixar que o Espírito Santo fale. Tá bom, vamos ver qual é o critério do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar de todas as coisas que nos foram ensinadas. Se não aprendi nada, o que eu vou lembrar? De nada? De nada. O salmista diz: o Senhor é meu refúgio e baluarte. Você entendeu? O Senhor é o meu baluarte. Amém? Como você vai dizer amém, mas você não sabe? Eu tenho que ter no mínimo um entendimento básico para poder falar alguma coisa. Eu acho interessante isso, porque isso aqui é só um exercício simples de português. Baluarte é uma fortaleza intransponível, é aquela fortaleza que ninguém pode invadir. Se eu estiver dentro dela, eu estou 100% seguro. Amém? Agora mudou. Agora mudou. Mas às vezes a gente vai dizendo amém com umas coisas, vai concordando com umas coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E às vezes tem mentira mesmo que é contada. Um dia eu fui numa igreja, eu só vou colocar isso aqui porque cabe no exemplo aqui. O pregador falando sobre as experiências dele, e quando eu estive em Buenos Aires, capital do Uruguai, eu falei, ai. Eu lembro de um foi muito engraçado, mas isso aqui vai sair engraçado. Ele estava pregando e ele falou assim: que Deus fez a transformação da minha vida. Com voz passada. Deu uma virada de 180 graus na minha vida. E para quem não sabe o que é uma virada de 180 graus, uma volta completa. Eu falei, e ainda disse para quem não sabe. Tá? 180 graus é só meia volta. Aí você tem que dormir num barulho desse. Então, nada contra a simplicidade, nada contra. Não. Mas eu acho que aqui é lugar de responsabilidade. Quando você vai no dentista, quem que mexe no teu dente? É a secretária? É o amigo dele que começou a ler lá as apostilas dele e ficou interessado? Não é o médico que você quer que te opere? Alguém que passou por uma instrução? A Bíblia diz que quando o sacerdote ia para o serviço, ele ia antes de uma preparação com 25 anos de idade para servir com 30. Tem preparação, tem cuidado. Os apóstolos de Jesus caminharam com ele e fizeram discípulos e foram preparando pessoas. Gente, a sã doutrina é importante. Olha, nada mata mais espiritualmente hoje do que os falsos ensinos, as informações equivocadas. Aqui na igreja,
é muito mais importante e sério do que o teu dente, do que o teu corpo. É céu ou inferno. Então tem que ter critério. Outra coisa, a igreja ajuda você a ter aversão ao pecado na sua vida. Você não curte o pecado, se você é um cristão. Vai perseverar ao longo da caminhada. Você vai te ajudar a ir até o fim. Ter amor ao próximo, porque vai fazer com que você se importe com as pessoas e ame as pessoas. E vai ajudar você a se livrar do mundo. Estar livre do amor do mundo. Olha, Jesus disse assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe o que a igreja vai ajudar? Vai ajudar a tirar o mundo de dentro de você. Ensinar você a como caminhar nesse mundo sem se deixar contaminar por ele, sem amar o mundo. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite usando esse exemplo aqui de estar livre do mundo. Quando as coisas elas não te dominam, o amor por Deus é muito maior. Eu contei isso aqui na escola dominical, mas cabe eu colocar aqui nessa noite. Há alguns anos atrás, a Prefeitura de São José dos Campos começou com um projeto de desfavelização da cidade. Então começou a tirar comunidades carentes de vários locais e construir casas e apartamentos e levar as pessoas para essa nova localidade. No centro da cidade, a Prefeitura tirou parte de uma favela que estava no centro, de um lado, de uma avenida perto do Paço Municipal, e construiu um conjunto de apartamentos do outro lado. Pegou parte daquelas pessoas e levou para aquele conjunto de apartamentos. Tirou elas de uma realidade e colocou em outra. A vida está transformada? Não. Depois eles vão detectar que as pessoas começaram a depredar o próprio prédio novo que elas estavam morando. Então, teve pessoas que tiraram as louças do banheiro e venderam, ficaram só com um buraco para usar o banheiro. Tiraram portas de janelas e colocaram um papelão e começaram a tornar aquele prédio favela de novo. O prefeito de São José, na época, conversando com uma reunião com os pastores, disse o seguinte: que o poder público precisa muito da ajuda da igreja. Por quê? Porque a prefeitura, o poder público, pode tirar o homem da favela. Mas só Deus pode tirar a favela de dentro do homem. Amém? A igreja, ela tem esse papel e pode fazer essa diferença na nossa vida e na vida da comunidade. Amém? Só que quero orar por você.